Síndico profissional é uma nova profissão, relativamente nova, e nós poderíamos dizer que também é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que querem se desenvolver, que querem conhecer esse mercado. Hoje com Márcia Mafra, da Mafra Gestão Integrada. Márcia, é uma profissão nova, é um universo imenso a ser desbravado? Com certeza. Lelinha, eu fui dar uma palestra em São José do Rio Preto há 3 semanas atrás e nós pedimos para levantar a mão quem são as pessoas que estavam como síndico orgânico, morador, e quem seriam os síndicos profissionais. E praticamente 90% das salas são síndicos orgânicos. Então, é um universo gigantesco e normalmente as pessoas elas começam por só querer ajudar. Entendeu? Porque ela tem um patrimônio e aí ela quer ajudar nesse patrimônio, ou então que ela domina a área da gestão e ela quer contribuir para que esse empreendimento se valorize. Só que as pessoas ainda não se atentaram quantas oportunidades tem por trás disso, porque hoje, por exemplo, na Mafra, nós gerimos 40 milhões ano. Olha isso. Né? Então, se você observar, tem várias empresas que não gerem esse montante financeiro. Então, é possível sim se destacar nessa profissão, né? Que hoje ela não está regulamentada, basta ter 18 anos e boa vontade, e eu digo ainda, e inteligência emocional para lidar com todos os problemas, porque realmente todas as situações que acontecem acaba recaindo pelo síndico, né? Cai no colo dele para resolver. Então, nós somos realmente resolvedores de problema. Não, resolvedores de problema mesmo. Porque quando eu ouço a palavra síndico, bom, eu e acho que a maioria, imediatamente a gente pensa em pepino, em problema, porque a palavra síndico aparece assim, deu problema, liga pro síndico. Sim. Precisa disso, liga pro síndico. Sim. Portanto, deu problema, liga pro síndico. Então, o síndico é essa pessoa. Bom, tem mais tarefas, né? É porque a gente lembra do síndico e da palavra síndico quando o problema acontece. Mas existe inúmeras outras atividades que não seja resolver problema e apagar fogo. Isso, exato. Bom, primeira coisa é lidar com pessoas, né? Então, sem resolver problema, a gente também tem que pensar em gente, né? Que vai estar trabalhando no dia a dia na operação de um condomínio ou de uma associação. Então, por exemplo, você começa pela portaria. Tem pessoas, então você precisa preparar essas pessoas para que ela possa recepcionar a sua família bem, os prestadores de serviços, imobiliárias que vão visitar para vender o imóvel. Então, são várias atividades que começam já na linha de frente. E a partir do momento que você se adentra dentro de um condomínio, uma associação, você quer que esteja em ordem, limpo, organizado, com uma boa aparência. E aí são pessoas também que estão nessa atuação. E o pior, né, eu considero pior, é a gestão de prestadores de serviço, né? Por que eu considero? Porque tem momentos que você não tem tempo suficiente para acompanhar todos os prestadores que passam por essa área. E felizmente ou infelizmente, acontecem situações que ou o prestador ele faz o serviço e não acaba, ou às vezes não se comporta adequadamente dentro desse ambiente, e isso acaba criando alguns transtornos na gestão do empreendimento. Então, eu costumo dizer assim, é bom o prestador de serviço porque ele vai facilitar o dia a dia do zelador, né, da operação como um todo, mas ao mesmo tempo, se você coloca pessoas não qualificadas, se você não acompanha a entrega dele, provavelmente você vai pagar uma nota fiscal da prestação de serviço, mas não vai receber o serviço por completo. Então, e é bem delicado. Então você diria, eu imagino que sejam muitos desafios, mas você poderia dizer, considerar que o desafio mais difícil, né, a tarefa mais difícil
dentro de todas elas é então lidar com os prestadores? Olha, são várias situações que eu considero difícil para uma operação que roda 24 horas. Mas na minha opinião pessoal, né, não falando da Mafra, mas pessoal, é a ingratidão, né, da entrega. Por quê? Que para mim é mais difícil? Que foi por isso que eu fui buscar mentoria e eu fui me preparar um pouco melhor para essa profissionalização. Porque quando você busca um prestador, você entrega um escopo do que você precisa desse prestador, você cota 3 cotações, então você tem muito trabalho até chegar no resultado final, entendeu? Até na entrega final desse produto, desse projeto que você está encabeçando, além das responsabilidades. E às vezes a gente recebe alguns feedbacks, não, mas você poderia ter feito com outra pessoa, você poderia ter feito com outro prestador. Só que ele nem pergunta qual foi o escopo da cotação, do projeto, a importância dessa entrega. E isso leva tempo. E infelizmente nem todos reconhecem a qualidade que chega até ele, né? Eu vou dar um exemplo simples. A gente assumiu um empreendimento que o síndico, ele fez um projeto de revitalização de uma área comum e inicialmente ele pediu R$90 mil. Aí ele não orçou, ele não entendeu dessa área no qual ele ia revitalizar. E essa obra que ia custar como aporte para o proprietário de 90 mil, né, dividido para todos os condôminos, essa obra ficou em 500 mil. De 90 foi para 500? Isso. E o trabalho que você tem para fazer com que isso não aconteça, ele é muito árduo. Tá? Porque você tem que entrevistar o prestador de serviço, você tem que checar a campo como é que ele faz, como é que ele entrega, se ele usa um equipamento adequado, se ele coloca pessoas registradas, se ele usa EPI. Então, são várias nuances que a gente leva um certo tempo para escolher esses prestadores de serviço. E infelizmente, porque não tem uma certa legislação para ser o síndico, as pessoas colocam o síndico, todo mundo na mesma panela, sabe? O síndico não sabe cotar, o síndico não sabe avaliar, o síndico não sabe entrevistar esse prestador de serviço, entendeu? Então, para mim, a ingratidão é o ponto que me incomoda um pouco. Eu super entendo isso que você disse, porque, na verdade, tudo depois que tá pronto parece simples e fácil, né? Sim. A casa, quando tá limpa, todo mundo entra e sai, é uma beleza. Então, ninguém imagina que foi preciso muito trabalho para deixar aquela casa limpa, organizada, tudo funcionando. A torneira que abre água e sai água é uma maravilha, mas, enfim, existe encanamento, até fazer aquela água chegar ali. Então, eu entendo e eu imagino, né? Porque, na verdade, todas as tarefas, elas são complexas. Sim. E você trabalhar e lidar com o dinheiro do outro, eu imagino que é ainda mais complexo, ainda mais difícil ainda, né? Sim, porque nós temos culturas diferentes. Então, tem pessoas que já moraram em condomínio, tem pessoas que têm uma expertise maior em determinado segmento. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reforma no salão de festas, é óbvio que se não contratar um especialista para entregar um projeto, para aprovar esse projeto, a entrega ela vai ser muito amadora, né? Porque vai colocar o piso que o síndico quer, a cor da parede que o síndico quer. Então, não é assim que funciona. Então, a Mafra hoje, ela busca sempre por entregar para o prestador o que ele é especialista. Entendeu? Então, por exemplo, quando alguém pede uma opinião sobre tapete, sobre quadro, eu falo, olha, eu estou aqui para gerir o seu dinheiro, gerir a operação 24 horas para que seja o melhor possível, porém, a minha opinião pessoal, eu prefiro não colocar, entendeu? Porque a minha percepção do que é clean
para uma pessoa até se adequa, mas e as outras 59 que estão lá? Entendeu? Então, a gente sempre busca especialistas da área. Eu vou te dar um exemplo que a gente acabou de sair de uma reunião e aí a gente estava falando sobre heliponto, né? E eu não sou a melhor pessoa para declarar os parâmetros do heliponto. Quem declara é a ANAC, porém tem que ter um especialista que vai estar nos recomendando pré-requisitos para que não tenha nenhum problema com pouso e decolagem. Entendeu? Então, eu gostaria de reforçar que se cada pessoa se tornar especialista no seu segmento, na sua área, e entregar o seu melhor, eu considero que tem oportunidade de mercado para todas as áreas, Lelinha, todas as áreas, sem exceção, desde o piscineiro, entendeu? Porque às vezes o pessoal desmerece, né? Ai, mas coitado, ele é só o piscineiro. Não, ele é o cara que deixa a sua piscina impecável para não te dar uma doença de pele, para que a sua criança diminua a quantidade de cloro que ele absorve lá dentro da piscina, para que você tenha lazer no seu momento de lazer, entendeu? Então, eu costumo dizer que assim, quando um síndico ou mesmo um zelador, ele quer fazer todas as operações dentro do condomínio, eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu sim peço para que cada área tenha um especialista para aquela área, porque quando a gente pega o valor e divide pela quantidade de unidades, o preço sai muito irrelevante, entendeu? Então, não precisa colocar as pessoas em risco para que um profissional faça todas as atividades, entendeu? Porque se a pessoa colocar na ponta do lápis, até o acúmulo de função, o risco de um passivo trabalhista, ele é tão alto que as pessoas esquecem. É verdade. É verdade. E um contrato faria toda a diferença. Você veja que você tem que ter uma visão macro da coisa, né? Macro. Enxergar de uma forma muito ampla. Márcia, é um mercado que ele é novo relativamente, porque a gente nota que, inclusive você mencionou, que a maioria, né, dos síndicos são os moradores, é o cara que é dono da sala. E existe um mercado para ser desbravado em termos profissionais. Agora, existe gente pronta para isso? Porque já que não é uma profissão regulamentada, não tem uma faculdade, não tem um curso, como é que é adentrar desse universo? Porque, assim, é muito legal você pegar uma coisa, eu sempre digo o seguinte, uma coisa que tá muito em alta, ela já tá em alta, já passou. Já foi, todo mundo já chegou. Concordo. Né? Já foi, né? Tá bombando o picolé do fulano. Já foi, está bombando, todo mundo já abriu. Então, assim, vai atrás de oportunidade do que ainda não bombou. E pelo que eu noto, esse mercado do síndico profissional, ele está no caminho. Sim, mas ele não aconteceu ainda. Não, ele está engatinhando, Lelinha, muito, muito mesmo. E o meu primeiro passo de recomendação é que ele se torne um conselheiro. Entendeu? Porque para que ele entenda o macro, ele precisa começar pelo micro. Tá? E o micro é uma pasta de prestação de contas, porque é lá que ele vai checar tudo que é gasto, né? Então, olha, folha de pagamento, quanto sai, que tipo de contrato é fixo, que tipo de contrato é variável dentro dessa operação, quais são as responsabilidades de cada prestador de serviço. Então, na pasta de prestação de contas, ele vai ter uma noção do universo que ele vai gerir. Começa daí. Eu acho que já ir a campo é um risco muito alto. Por quê? Porque se você for testado através da sua inteligência emocional, você corre o risco de desistir. Então, cheque a teoria, né? Esse é o primeiro passo, na pasta de prestação de contas. Depois, você pode ser subsíndico, você pode ser o conselheiro, para começar a interagir com os principais problemas de cada condomínio. Quando a gente é convidado a participar de um processo seletivo, normalmente a gente faz um diagnóstico do empreendimento. Por quê? Porque se o prédio é muito antigo, você vai ver que vai ter muita manutenção.
E aí pode ser que o prédio, eu vou dar um exemplo que a gente pegou no empreendimento na Fiusa, né? Nós chegamos lá e o prédio tem mais de 15 anos e ele nunca foi lavado a caixa d'água. Olha isso. Imagina para os proprietários, né, uma situação como essa. Mas ele não vai descobrir isso na operação em si. Por quê? Porque a gente já se tornou especialista. A gente já consegue chegar e ter um pente fino de quais são as principais ocorrências que acontecem no decorrer desses 10 anos que a gente está na ativa. Mas o amador não. O amador ele não tem essa noção, entendeu? Então, o que ele precisa? Ele precisa ver os contratos. E tem NBR para isso, entendeu? Então, tem uma sequência de itens de manutenção que são essenciais e tem uma tabela que ele demonstra qual é a periodicidade dessa manutenção. E aí ele consegue confrontar o documento versus a exigência dessa manutenção. Entendeu? Porque aí fica mais fácil para ele ir até o local, porque tem prédios que tem caixa d'água no barrilete, tem caixa d'água que está no subsolo, e aí, se o zelador não entende e você, como síndico morador, quer entender, você vai precisar ter um embasamento de checagem. Entendeu? E também tem uma segunda vertente, é que a maioria dos empreendimentos novos hoje, ele já sai com o manual das áreas comuns. Então ele cita todos os itens que estão lá dentro dessa área comum, que já dá um norte para que ele possa visitar essas áreas. Entende? Mas se você pegar de empreendimentos de 13 a 15 anos, não tem esse manual das áreas comuns, entendeu? Então, ele não consegue acompanhar no detalhe essa sequência que eu estou falando. Aí ele tem que ser curioso de falar, olha, me leva na casa de bomba, aqui tem gerador, aqui tem pressurização, e a partir desse momento ele começa a aprender, né? A entender um pouco mais do cenário. E aí, por último, né? Então, se ele passou para ser conselheiro, subsíndico, aprender um pouco das pastas de prestação de contas, aí ele já entende um pouco da teoria. E aí ele pode sim se candidatar a ser síndico, no qual ele precisa ter certeza que o zelador, ele faz a função dele. Porque hoje, para mim, existe uma mistura, né, de atividades. Então, tem pessoas que não sabem o que é a atividade do zelador, tem pessoas que não sabem a atividade da administradora e a atividade do síndico, entendeu? Elas se misturam. Eu acredito porque como está engatinhando, né? No passado era mais fácil, uma empresa só fazia toda a operação. Eu não considero errado, porém, fica muito mais transparente quando cada um faz a sua função. Eu costumo dizer que cachorro que tem muito dono morre de fome. Verdade. Não é verdade? Então, é importante que cada um siga na sua área. E o síndico, a partir do momento que ele assume a posição dele, ele é responsável civil, criminal, fiscal, tributário e ambiental. Gente, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E ele não sabe disso, entendeu? Ele costuma simplesmente só ir de boa vontade ajudar a gestão. Só que uma vez que ele põe o CPF, ele pode correr o risco. Então, se você está numa associação de casas e tira 3 árvores, e se alguém denuncia, ele pode ser punido pelo meio ambiente, entendeu? Então, Ele é o responsável. Ele é o responsável. Quer dizer que todos os empreendimentos que a Mafra faz a gestão, a Mafra é responsável. Na verdade, a Márcia, porque a Márcia. Isso, a Márcia. Por quê? Porque a Receita Federal, ela exige um CPF. Entendeu? Então, eu posso eleger a Mafra como responsável pela operação inteira, porque a nossa empresa, ela segue o mesmo protocolo empresarial, entendeu? Porque se você vende profissionalização, você tem que ter coerência de trazer essa profissionalização para dentro de casa. Então, mas a Receita Federal, ela só aceita um CPF. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Meu Deus, realmente é uma grande responsabilidade. Agora, quando a gente vê, né, a responsabilidade grande que envolve, as demandas, o número grande de demandas, de problemas,
A gente, assim, eu te ouvindo, eu realmente entendo que precisa, assim, que faz muito mais sentido uma empresa cuidar de tudo isso do que um mero morador. Porque o morador, ele pode ter boa vontade, ele tem uma super boa vontade, ele quer cuidar ali, quer ser bacana com os vizinhos, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer, então eu vou. Mas ele tem uma vida, ele tem trabalho, ele tem outras coisas. Como é que ele vai ficar cuidando? Chegou um detalhe crucial que às vezes ele esquece. Ele esquece que ele mora lá dentro. E aí o vizinho não vai olhar para ele como vizinho. O vizinho vai olhar para ele como o principal responsável por uma operação que ela acontece 24 horas e que vai existir falhas. Entende? Por quê? Porque são pessoas que estão atuando, né? E até máquina ela para. O motor do portão é um motor e ele para, entendeu? Uma cerca elétrica, ela para. Uma pressurização para. Um gerador, se não tiver combustível, para. Entende? Então até o equipamento ele para. E o morador ele não vai considerar como vizinho, ele vai considerar como o principal responsável. Até existe, eu não sei se é mito, lá vai a gente, mito ou verdade? Pois é, vamos lá. Mito ou verdade? O síndico, vou falar do síndico morador aqui.